Bom dia, bom dia, bom dia. Boa semana, primeira semana de outubro. Começamos hoje, 2 de outubro de 2023, 8 e 8 da manhã. Bem-vindos a mais um vídeo diretamente da nave-mãe, mesa da Septim Capital, Rio de Janeiro, com escritórios em Cuiabá e em breve em outros lugares do mundo. Hoje, novamente, a nave-mãe pousa no Japão por uma questão muito importante, um fato muito importante, que é o seguinte: a gente tá com. Opa, estava aberto aqui já. A gente tá com uma sequência de altas do ien perante o dólar que leva o ien para um dos maiores preços do mundo moderno, né? Desde os anos 2000, de 97 a gente não chega. Antes dos anos 2000, né? Desde 97 a gente não chega numa situação dessa. Anteriormente, o Japão era um país que estava bombando, que estava crescendo muito, exportava muito. E aí, como começou a industrialização do Japão em alta escala, o câmbio foi caindo, porque o Japão foi um grande exportador. Hoje, a gente está com uma situação invertida, o que pode pesar ainda mais sobre a economia japonesa. E uma coisa muito importante é o custo da dívida japonesa, que está começando a puxar muito. Puxei aqui esse gráfico que nada mais é do que o título de 10 anos menos a rentabilidade do título de 10 anos, menos a rentabilidade do título de 3 meses, ou seja, o longo contra o curtíssimo, e está no recorde. A última vez que esteve assim foi quando começou a ser negociado esse par, né? Em 2012. O Japão raramente emitia títulos muito curtos, porque não precisava. E hoje a gente já está vendo que a, a curva longa está subindo muito mais do que a curva curta. O que isso quer dizer? Botando pingo nos is. Na sexta-feira ou na quinta passada eu falei sobre a questão do Banco Central japonês ter entrado no mercado vendendo títulos, negociando títulos de 5 e 10 anos para tentar diminuir a velocidade dessa alta. O que a gente está vendo hoje? Hoje essa alta está explodindo. Isso mostra que o Banco Central japonês não está conseguindo segurar o seu mercado de títulos. O Banco Central japonês está perdendo para o mercado. Será que isso vai continuar? Essa é a grande questão. Será que isso vai continuar? Porque se continuar, a gente pode ter um dos maiores países do mundo, tanto em detentores de dívida externa, quanto uma das maiores poupanças internas do mundo, estourarem. E isso é um negócio absolutamente perigoso, né? Então, vamos acompanhar aí nos próximos dias o que vai acontecer de fato. Então, a gente está com o câmbio japonês subindo e as taxas longas subindo muito, muito. Aí, para melhorar, a gente que teve um final de semana mais tranquilo, eu achei que o mercado ia abrir hoje bombando para cima. A gente tem um final de semana, a gente teve um final de semana onde os republicanos passaram na Câmara um pacote de 45 dias que eles aceitavam, só que pegou tão mal que a galera mais radical dos republicanos tá pedindo a cabeça do líder republicano lá na Câmara, do presidente da Câmara. Provavelmente não vão levar, mas vão demonstrar que basicamente a Câmara vai ficar travada porque ninguém vai querer fazer negócio com o cara. É um risco político hoje muito alto na Câmara americana. Pois bem, a gente tem hoje, a gente teve de madrugada mais cedo uma batelada de PMIs, né, de índices de atividade industrial na Europa, e lembrando sempre que tudo que está abaixo de 50 é uma contração. E aí a gente teve na Alemanha contração ainda, a gente está contraindo bastante. Na França foi um pouquinho melhor do que esperado, mas ainda assim uma contração maior do que da última leitura. Só na Itália e na Suíça que a gente viu efetivamente, Itália, Suíça e Espanha, a gente viu efetivamente um aumento, uma diminuição
no encolhimento, né? Caiu menos do que o esperado. Mas na Europa como um todo, a gente teve um PMI bem contracionista, bem fraquinho. E a taxa de desemprego veio mais ou menos na linha, veio até contraindo. Ou seja, como é que a gente tem uma atividade econômica, uma atividade industrial contraindo e uma taxa de desemprego caindo? Daí você tem duas opções. A primeira delas é, efetivamente, a parte de serviços está contratando pra caramba, o que não é verdade. E a outra é a PEA, a população economicamente ativa, está diminuindo, ou seja, aquela galera que estava desempregada começou a desistir de procurar emprego. Tá certo? Isso é perigoso demais. Uh, Nos Estados Unidos, a gente vai ter às 10h45 daqui o PMI industrial, às 11 dados do mercado imobiliário e de emprego. Logo depois teremos Powell meio-dia. Então, o mercado hoje vai ser o que o Powell falar, grosseiramente. Do mundo, começamos a cair, a gente teve uma abertura de noite bem animada, uhul. Chegamos a bater um ponto bem elevado, mas hoje já entregamos tudo e estamos caindo com foco no seguinte. A leitura, grosseiramente falando, é: ok, conseguimos evitar um negócio por 45 dias. Daqui a 45 dias isso tem que estar resolvido. Segundo, o mundo está começando a ficar complicado. A Europa está muito feia, o Japão está mostrando coisas feias e a China também não está assim das melhores coisas. Help? Socorro! Petróleo subindo mais um dedinho com dados de produção e exportação. Títulos de 10 anos tentando já abriu perto da máxima e agora está dando uma tentativa de refrescada. Ainda está abaixo daquelas máximas da quinta-feira, que foi a máxima de tantos anos, mas ainda está aqui em cima. É esperado que em breve isso ceda. Por quê? Porque, pessoal, uma das características básicas do mercado é o seguinte: os Estados Unidos ainda é o safe haven, ainda é o lugar seguro, por pior que seja. Então é razoável crer que no momento de estresse o pessoal vai correr para o mercado americano, para os títulos americanos, tá? Uma das coisas que me chamou muita atenção, saiu um dado relativamente fresco. Eu salvei algumas notícias assim durante o final de semana e aqui estão. Os dados de consumo do consumidor, de gasto do consumidor, estão indicando dor à frente. O consumidor está começando a desistir, dado que os gastos de energia, de gasolina estão subindo e a taxa de calote, de problemas em pagar o cartão de crédito, atingem níveis elevados. E a gente ainda tem, a partir de ontem, o início da cobrança de cartão de crédito estudantil. E aí, o que ele está falando? Isso aqui é um negócio que eu, inclusive, vinha falando com alguns alunos. Eu me lembro que por aqui, ano passado, eu estava mostrando isso aqui para um aluno, que ele estava entrando numa gestora. Eu falei: fala sobre isso, que ninguém está falando sobre isso. Pronto, chegamos aqui no momento que eu temia. Hoje a gente já tem o maior nível de calote de uma década e isso vai acelerar, está acelerando. Notem que tradicionalmente esse negócio, se a gente botar uma média, a gente está falando de 4%. Hoje ainda estamos em 2,77%. Mas hoje temos menos dinheiro nas pessoas do que
a renda líquida disponível efetiva real da galera é a menor da história. Então é uma situação completamente diferente. A gente tem um dos menores índices de poupança da história também. Então é absolutamente periclitante a situação. Aqui um dado que eu achei muito interessante. Vamos lá. Em verde e vermelho, candles normais, a gente tem o nosso VIX, né, que eu falo bastante para aqui, que é o índice de volatilidade das opções do S&P 500. E ali a gente tem no laranja o MOVE, que é o índice de volatilidade dos títulos públicos americanos. Volatilidade do preço, né? Grosseiramente falando, sempre que o MOVE sobe bastante, o VIX vem a reboque. E a última vez que o MOVE se descolou tanto foi exatamente antes da crise de 2008. Então fica aí uma informação. A gente está com uma volatilidade no preço dos títulos muito maior do que a do mercado. E isso a última vez que aconteceu, a única vez que aconteceu foi em 2008. E isso significa, em teoria, ou que a volatilidade dos títulos vai diminuir, ou que a volatilidade do mercado vai aumentar. Tá certo? Isso aqui é outro dado que eu achei muito interessante, é uma proporção. Eles pegam o quanto tem de liquidez no mercado efetivamente global, né? E aí eu estou falando que toda hora estão acabando com a liquidez, estão tirando liquidez, estão tirando liquidez. Isso aqui basicamente é quanto tem de liquidez nos mercados e a correlação que veio até aqui muito bonitinha, até aqui, né? Liquidez alta, o mercado sobe. Liquidez cai, mercado cai. Liquidez sobe, mercado sobe. Liquidez cai, opa, o mercado subiu. E aí é uma das coisas que muito se bate. A liquidez está acabando. O que está justificando isso aqui tá aqui? Né? E aí aqui seria um valor justo do S&P dado o nível de liquidez que temos hoje. Tá? Bem complicado e vou mostrar a última figurinha, a penúltima figurinha do dia, que é extremamente perigosa, que é o que eu venho falando para vocês. M2, base monetária, adoro isso. Basicamente é o seguinte: quanto de dinheiro tem na economia? M2 é isso. M2 é a quantidade de dinheiro que está na economia. Às vezes, isso aí é desde 1868. Ou seja, temos uma base histórica longa o suficiente. Nunca antes na história tivemos uma retração da base monetária onde não tivemos uma depressão. A depressão é aquela recessão que fudeu tudo? Nunca antes na história tivemos uma contração de base monetária que não levasse a uma depressão. É isso. É extremamente improvável que não vivenciemos uma recessão severa, pelo menos, nos próximos 18 meses. E aqui uma conta que eu achei muito legal, isso aqui é só uma conta maneiríssima. Basicamente ele mostra quanto o Fed paga para os bancos todo dia. Porque os bancos depositam suas reservas no Banco Central, né, no Reverse Repo. Eu botei outro dia lá que chegou em 1,5 trilhões ou coisa assim. E dados
aumentos constantes na taxa de juros, a gente tem basicamente um custo de 723 milhões de dólares por dia para o Fed, porque ele tem que fazer a esterilização do mercado, ou seja, ele tirar o excesso de liquidez, como o Banco Central faz aqui, e tem que pagar ainda as reservas que a galera bota lá para dormir no reverse repo. Então, basicamente, o Banco Central todo dia perde 223 milhões de dólares. Opa, 723 milhões de dólares por dia. Essa conta não vai fechar, hein? E aí, saideira. Uma operação que foi rolada na sexta-feira, e aí é anotado, o mercado fica de olho, o que o JP Morgan fala. Grosseiramente, para o dia 12 do 29, o JP vendeu puts, vendeu calls, vendeu 41 mil calls, com o strike 4.515 do S&P, comprou puts. O que é quando você vende call? Você está apostando que o mercado não vai chegar lá em cima, tanto lá em cima. Ele comprou 41 quilos de puts para dezembro, 29 de dezembro. Ou seja, ele espera que o mercado possa cair abaixo de 4.055. E ele vendeu 41 quilos de puts de 3.420, apostando que o mercado cai, mas nem tanto até lá. Mas se a gente botar que a gente está em 4.200, a gente tem 800 pontos aí para cair, uns 20%, né? A primeira pernadinha seria razoável. Então essa aqui é uma operação que o JP tem que o pessoal ficou meio nervoso. A grande questão é, ele tem um monte de ativos em carteira, tá? Então é razoável eu crer que isso é um hedge. Beleza? Isso não é uma aposta, é um hedge. Mas vale notar a profundidade da coisa. Ele está se preparando para pelo menos segurar aí um cacetão. E ele não está preocupado com a alta. Ele está em 4.200 e alguma coisa. 491. Tem 200 pontos aqui para o cara ganhar. E o cara está apostando numa queda de 800 pontos. Quase 900. Né? Então, é um negócio que é intenso. Pois bem, vamos que vamos ver o que o dia vai fazer hoje pra gente. Calendário aqui dentro muito vazio, tem um boletim Fox daqui a pouco para contarem uma meia dúzia de mentira, e temos o CADEG, o CAGED. Perdão, CADEG é o lugar lá que dá para comer bem. Temos o CAGED. Vamos observar isso aí como vai, mas a princípio o que vai pegar pra gente aqui é de fato o Powell falando. Certo? Bom dia, povo. Vamos que a semana promete. Abraço.